Boa noite a todos, graça e paz do Senhor Jesus, amém? Nós estamos aqui mais uma vez para mais um estudo bíblico e juntos a gente continuar caminhando e aprendendo com o Senhor o que Ele tem para nos ensinar através das Escrituras Sagradas. Nos últimos vídeos que fizemos anteriormente, fizemos os estudos dos primeiros capítulos de Gênesis 1 ao capítulo 5. São 5 vídeos. Caso você não tenha visto, você pode estar entrando lá no canal Vivendo com o Olhar de Cristo e você pode estar assistindo e também divulgando para os seus amigos e para as pessoas que vocês conhecem que gostam de aprender a palavra de Deus, amém? Hoje nós vamos estar estudando o capítulo de Gênesis. Mas eu coloquei aí como título a parte 1, porque o texto vai ficar muito extenso. Para o vídeo não ficar muito longo, nós dividimos ele em etapas e provavelmente a segunda parte do capítulo 6 já vai vir junto com o capítulo 7 para a próxima semana. Amém? Então vamos orar, vamos falar com o Pai e que Ele possa nos dar o discernimento e a luz das Escrituras Sagradas. Amém? Senhor Deus e Pai, eu gostaria de agradecer ao Senhor por mais esse momento, que estamos aqui para ouvir a Tua Palavra, aprender do Senhor. Agora, Pai, fala no nosso coração, nos ensina a luz das Suas Sagradas Escrituras, ó Pai, e que o Teu nome venha ser engrandecido nessa terra, Pai, em nós e através de nós, ó Pai, para que através da Tua Palavra, Pai, o Teu nome, o nome do Teu Filho seja glorificado e a Tua Palavra venha ser anunciada sobre toda a terra, Pai. Nós te pedimos, ó Pai, que o Teu infinito amor, a Tua graça e a Tua misericórdia venha estar sobre nós, ó Pai. Agora, Pai, fala no nosso coração, Pai. É o que nós pedimos ao Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Amém? Então vamos lá. Gênesis capítulo 6. Eu te convido a abrir a tua Bíblia, ou então se você quiser usar o aplicativo da Bíblia do teu telefone, amém? Vamos lá. Gênesis capítulo 6, versículo 1. E aconteceu que, quando os homens começaram a se multiplicar sobre a face da terra e filhas lhe nasceram, os filhos de Deus viram que as filhas dos homens eram belas, e tomaram para si esposas de todas que escolheram. E o Senhor disse: o meu espírito não contenderá sempre com o homem, pois ele também é carne. Porém os seus dias serão 120 anos. Havia gigantes na terra naqueles dias. E também depois disso, quando os filhos de Deus entraram nas filhas dos homens e elas lhe geraram filhos, estes se tornaram homens poderosos, que eram na antiguidade homens de renome. E Deus viu que a maldade do homem era grande na terra, e que toda a imaginação dos pensamentos do seu coração era apenas vil continuamente. E arrependeu-se o Senhor de haver ter feito o homem na terra, e isso o afligia em seu coração. E o Senhor disse: eu destruirei o homem que criei da face da terra, tanto o homem quanto o animal, e coisa rastejante, e as aves dos céus, pois me arrependi de havê-los feito. Até aqui. Amém? Essa é a primeira parte, porque pelo que eu procurei estudar, buscar do Senhor, eu entendi que o que ele fala nos demais versículos do capítulo 6 é uma continuação de Gênesis 7. Então vamos dividir em 2 pontos para a gente ficar bem claro o que o Senhor tem a nos ensinar. Amém? A primeira coisa que a gente vê é que a maldade do homem, à medida que eles foram se multiplicando, foi se tornando algo cada vez pior. O homem, todo o pensamento do seu coração era apenas mal. E a malignidade foi se espalhando de forma que o Senhor se arrependeu. Já aqui, no versículo 3, a gente vê o tamanho que era a maldade do ser humano, isso naquele tempo, bem no início. O meu espírito não contenderá sempre com o homem, pois ele também é carne. Porém, os seus dias serão 120 anos. Ou seja, a maldade era tanto que o Senhor teve que reduzir o tempo humano.
Aí você pega isso para os tempos de hoje e você olha e vê assim, imagina, Adão viveu 930 anos e a gente lê os noticiários, tanta coisa ruim acontecendo. Imagina o ser humano vivendo 900 anos fazendo coisas ruins. O Senhor perdeu alegria em seu coração de ver os homens agindo de forma tão mal. Então ele teve que reduzir o nosso tempo de vida por causa da nossa maldade do nosso coração. Então esse foi o primeiro ponto: depravação humana pelo pecado. À medida que o tempo foi passando e a humanidade se multiplicando sobre a terra, a consequência do pecado original foi se alastrando sobre a humanidade. Com a depravação total do pecado original, a humanidade perdeu o controle e a capacidade de buscar o Senhor e viver sobre os seus caminhos. E mais que isso, a mente humana maquinava e caminhava cada vez mais em trevas. É uma coisa interessante, se a gente for observar, que quando a gente fala assim, depravação total, isso significa que quando Adão e Eva pecaram, mais que isso, eles trouxeram geneticamente uma degeneração para todos nós pelo pecado. Nós perdemos completamente a capacidade de ter fé e buscar o Senhor. E mais do que isso, o nosso coração é totalmente voltado e inclinado para o mal. Até mesmo o lado bom do nosso coração, a nossa alma, se torna enganoso. Por isso que Isaías fala que para ele até os nossos atos de justiça são trapos de imundícia, não servem. Tudo por causa do pecado original. E se o Senhor não trabalhar e operar o projeto de salvação dele na nossa vida, nós caminhamos, infelizmente, cada vez mais em trevas. E era o que estava acontecendo aqui. A humanidade estava caminhando cada vez mais em trevas. Vamos ler aqui Salmos capítulo 50, do versículo 16 ao 20. Vai falar um pouco sobre consequências do pecado que veio com a depravação humana em nós. Amém? Salmo 50, versículo 16 ao 20. Fala assim: mas aos perversos Deus diz: o que tens a fazer para declarar os meus estatutos, ou para que pudestes tomar o meu pacto na tua boca? Vendo que tu odeias a instrução e lanças as minhas palavras para trás de ti. Quando viste um ladrão, então consiste com ele e foste cúmplice de adúlteros. Tu dás a tua boca para o mal, e a tua língua porta o engano. Tu te assentas e fala contra teu irmão. Tu calunias o filho da tua própria mãe. Ou seja, consequências, mesmo quando nós temos a capacidade de conhecer o Senhor, se Ele não operar em nós, a tendência é nós caminharmos cada vez mais para isso. Agora nós vamos em Romanos capítulo 2, versículo 4 e 5. Paulo consegue ser ainda mais direto quanto o tamanho da desgraça que o pecado faz na nossa vida. Não adianta achar que nós somos autossuficientes, dependentes de Deus, para termos a nossa própria salvação e acharmos que o que nós fazemos é politicamente correto. Com Deus não funciona assim. Romanos, capítulo 2, versículos 4 e 5. Diz assim: ou despreza tu as riquezas da sua benignidade e a paciência, a longanimidade, não sabendo que a benignidade de Deus te leva ao arrependimento? Mas segundo a tua dureza e teu coração impenitente, entesouras para ti mesmo a ira para o dia da ira
e da revelação do justo julgamento de Deus. Ou seja, mesmo conhecendo, ouvindo falar o nome do Senhor, se Ele não trabalhar em nosso coração e se não permitirmos que Ele faça esse trabalho, esse processo que só Ele pode fazer em nós, que nos leva à salvação, só estamos trazendo justificativa à justa ira dele sobre nós. Porque nós tendemos a caminhar cada vez mais assim, como o povo em Gênesis naquela época, em trevas. Agora, Romanos 3, versículo 23. Está bem perto aqui. Esse é um dos versículos, para mim, é um dos versículos mais chave da Bíblia. Quando você sentir assim, que você é autossuficiente de Deus, é bom você sempre lembrar disso. Porque todos pecaram e estão privados da glória de Deus. Ou seja, nem a mim, nem a você, nem a ninguém. Não há quem que está para com Deus em pé de igualdade. Todos nós estamos em pecado e destituídos da graça dele. E essa graça nós só podemos ter imerecidamente pelo favor que foi concedido através do sangue de Cristo. Então, eu não sei como está a sua vida, como você pode estar, e eu falo isso até para mim mesmo, porque eu busco refletir isso perante o Senhor todos os dias. Eu falo, cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito reto pelo sangue de Cristo, porque senão a ira de Deus ela é justa até contra mim, porque se Ele não trabalhar, eu vou caminhar em passos largos em trevas, e é assim com cada um de nós. Mas só que o Senhor deixou planos de salvação dele para nós. Basta nós aceitarmos o plano de salvação. Amém? Outro tópico que dessa primeira parte de Gênesis que me impressionou muito foi a parte que fala assim. Vou voltar aqui em Gênesis para vocês verem. E versículo 6 diz assim: Deu-se o Senhor de haver feito o homem na terra, e isso afligiu o seu coração. E eu fiquei pensando muito nisso. O Senhor se arrepender, mas o Senhor, quem se arrepende, a primeira ideia de arrependimento na nossa mente é quando João falava assim: arrependei-vos lá no deserto, porque chegado o reino de Deus. Ele estava falando o quê? Mude a rota, você está andando em erro, você precisa arrepender e retornar ao caminho para você seguir o caminho certo, sair da margem de erro e entrar na margem de acerto. Mas quando a gente pega a pessoa de Deus e coloca ele nesse arrependimento, dá essa mesma sensação, como se Deus tivesse feito algo que ele se arrependeu, algo que levou Deus à margem de erro. Mas Deus não se arrepende. Deus não erra, Deus é perfeito em tudo que Ele faz, até a criação de Deus é perfeita. Mesmo nós sendo seres imperfeitos, nós nos tornamos seres imperfeitos, mas Deus nos criou perfeito, independente de qualquer situação, porque Deus não se arrepende. Então, esse arrependimento de Deus tem mais a ver com a palavra entristecimento do que com de fato de arrependimento. Deus não se arrependeu de ter feito o homem, senão ele tinha acabado. Mas nós estamos aqui. Essa é a prova mais viva que Deus não se arrepende. Então, o que eu posso dizer que eu aprendi com esse Deus se entristeceu? Então, o Senhor se entristeceu. Eu escrevi assim, gente. Algumas versões dizem que o Senhor se arrependeu, mas sabemos que o Senhor não se arrepende de nada que faz, porque seu conhecimento é incompreensível. Vamos abrir em Números 23, 19. Livro de Números, capítulo 23, versículo 19. Diz assim: Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Então, só que no versículo de Números, capítulo 23, 19, nós já temos a base. O caminho de Deus é tão perfeito que ele não tem que se arrepender. Nada que ele fez está errado, ele fez tudo certo. Então, a gente já tem um entendimento. Esse arrependimento significa profunda tristeza
Deus se entristeceu, ele não se arrependeu do que ele fez. Agora, Isaías capítulo 40, versículo 28. Isaías 40, versículo 28, gente, é um detalhe. Isaías 40, versículo 28 é uma resposta do porquê o Senhor não se arrepende. Se o Senhor não é homem para mentir, nem filho do homem para arrepender do que ele faz, há um motivo para ele não mentir e nem para ele se arrepender de nada que ele faz. E Isaías capítulo 40, versículo 28 é a resposta. Vamos lá, Isaías 40, versículo 28. E diz assim, gente: Tu não tens conhecido, tu não tens ouvido que o eterno Deus, o Senhor, o Criador dos confins da terra, não desfalece, nem está cansado, não há quem prescute o seu entendimento. Em outras versões está falando assim: o seu poder e o seu conhecimento é incompreensível. Em algumas versões vem escrito assim. O que é incompreensível? O conhecimento de Deus, ele é tão perfeito que ele chega a ser incompreensível. Não dá para nós entender. É simplesmente uma loucura para nós. Porque Deus, para ser quem ele é, ele tem que ser incompreensível. Porque no dia que nós entendermos Deus em toda a sua essência, Deus simplesmente vai deixar de ser quem ele é, o Senhor. Então, para ele ser quem ele é, tudo dele é perfeito e incompreensível. Então, Isaías 40, 28 é a resposta. Por ele ser insondável, seu conhecimento é insondável, incompreensível, essa é a resposta. Ele tem todo o conhecimento para ele não errar e não ter motivos nenhum para se arrepender. Mas ele sente alegria, tristeza, dor, porque ele é uma pessoa. A palavra arrepender-se aqui não se refere ao ato de Deus voltar atrás nas suas ações por algo que saiu fora do seu controle, mas fala de uma tristeza da parte de Deus ao ver a sua criatura, que reflete a sua imagem, em total decadência e em trevas. Você entendeu? Deus se entristece e ele fica profundamente triste quando ele nos vê a nós, que fomos criados à imagem e semelhança dele, vivendo em decadência e em trevas. Por isso que existe essa guerra entre o bem e o mal. Sabe como que o diabo atinge o coração de Deus? Porque ele não pode enfrentar Deus diretamente, porque ele sabe que é impossível enfrentar o Senhor. Mas quando ele nos destrói e nos humilha, ele entristece o coração de Deus, porque ele sabe o tanto que o Senhor nos ama e o tanto que o Senhor fez por nós. Então ele sabe como afetar o coração de Deus, e nós somos esse ponto fraco. E é assim que tem sido. Então nós devemos buscar viver fazendo a alegria no coração de Deus, renunciando ao mundo e dizendo não ao diabo. Porque quando a gente vence o diabo, como que eu posso falar? É um sorriso lindo que você coloca no rosto de Jesus. Porque é como se tivesse lá o Pai, o Filho, o Pai, o trono, o Filho, a destra, e fala assim: tá vendo lá, Pai? Valeu a pena. É basicamente isso. Então, o Senhor se entristece. E aqui em Gênesis, o Senhor estava muito triste, porque ele não queria que aquilo tivesse acontecendo com a criatura que ele tinha feito. Ora, Deus é uma pessoa. E como toda pessoa, Deus também tem sentimentos. Deus sente dor. Deus não sentiu dor, não? Cristo não sentiu dor quando ele estava na cruz do Calvário, não? Ele suou sangue antes da cruz do Calvário, gente. E é comprovado pela ciência que quando o estresse humano chega ao máximo, os poros da cabeça abrem e vaza sangue em vez de suor. Jesus passou pelo maior nível de estresse que um ser humano pode passar antes do Calvário. Ele não sente, não? O Pai não sentiu quando ele se afastou do Filho pelo pecado, não? Você acha que não doeu? Que o Senhor não sentiu?
Olha aqui, vamos ler aqui, ó. Efésios capítulo 4, versículo 30. Olha o que diz Efésios capítulo 4, versículo 30. E não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual estáis selados para o dia da redenção. Olha o que está escrito no início. E não entristeçais, ou seja, o Espírito Santo fica triste, ou seja, Deus fica triste. Ele é uma pessoa, gente, ele tem sentimentos, assim como eu e você. Eu e você sentimos felicidade, dor, tristeza. A gente fica indignado, a gente sente isso, sabe por quê? Porque na nossa alma foi colocado isso vem do DNA de Deus em nós, porque Ele nos fez criatura dele. Ele não queria um robô, Ele queria um ser que o servisse e expressasse os seus sentimentos para Ele em amor, porque Ele é o próprio sentimento. Se o amor é um sentimento, Deus é o próprio amor, Ele é puro sentimento. E como toda pessoa, Ele tem sentimentos. Romanos capítulo 12, versículo 2. Deus, gente, não tem só sentimentos, não. Ele tem vontades. Eu esqueci de falar dessa parte. Como uma pessoa, assim como ele fica triste, ele fica feliz, ele tem vontades. Que se faça algo, que se queira algo. Eu e você não temos vontade? Nós não ficamos felizes quando a gente come uma boa pizza e a gente não tem vontade? Vamos pedir uma pizza aqui agora? Uma vontade. Deu uma vontade de passear, por exemplo, ir na praia. Vamos programar para a gente poder ir para a praia? Vamos ir em tal lugar? Vamos ir lá no zoológico em Belo Horizonte? Por exemplo, vontade. Assim como eu e você temos vontade, Deus também tem vontade, porque nós somos criatura. Se Ele tem sentimentos e vontade, obviamente nós somos criados à imagem dEle, temos sentimentos e vontades na nossa alma, porque Ele colocou isso em nós que vem dEle. A diferença é que Deus é santo, Deus não tem falha. Nós temos por causa do pecado. Olha aqui para vocês verem a vontade de Deus. Romanos capítulo 12, versículo 2. E não sedes conformados com este mundo, mas sede transformados pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. E a vontade de Deus é agradável e perfeita. Olha a diferença. Agradável, boa e perfeita. Porque o padrão de bondade, de agradável e perfeição de Deus é totalmente diferente do nosso, gente. É outro nível. Mas o independente, ele tem vontade, ele tem expectativas ao nosso respeito. Então, sempre que nós estivermos falando do Senhor, entenda, nós não estamos falando só do Deus Todo-Poderoso, nós estamos falando de uma pessoa. E como uma pessoa, a gente precisa procurar entender o que aquela pessoa fica feliz, fica triste, o que ela espera, o que nós podemos fazê-la nas suas vontades para deixá-la feliz. Amém? Então, essa foi a segunda parte do texto de hoje, daquilo que está nos ensinando. Primeiro, nós vemos que a depravação nos leva cada vez mais em trevas. Segundo, o Senhor não se arrepende, mas Ele se entristece profundamente quando erramos. Muito, porque Ele é uma pessoa. E terceiro, é uma das coisas mais intrigantes que falam no texto. Quem eram os filhos de Deus e as filhas dos homens? Vamos voltar para Gênesis. E diz assim: e aconteceu que quando os homens começaram a se multiplicar sobre a face da terra, e filhas lhe nasceram. E os filhos de Deus viram que as filhas dos homens eram belas, e tomaram para si esposas de todas que escolheram. Aí depois, lá no versículo 4, diz assim:
e havia gigantes na terra, naqueles dias também. Depois disso, quando os filhos de Deus entraram às filhas dos homens, e elas lhe geraram filhos. Está falando dos gigantes. E esses se tornaram homens poderosos, que eram na antiguidade homens de renome. Então, aqui está falando de filhas dos homens e filhos de Deus. Quem são esses filhos dos homens? A palavra, muitas pessoas entendem isso aqui, que esses filhos de Deus eram anjos. Alguns acreditam que eram até os anjos caídos, os anjos de Satanás. Eles se materializaram, casaram com mulheres e geraram esses filhos. São esses gigantes, que foram homens de renome cruéis nessa época. Eles usam um texto de João 6. Eu vou abrir em João 6 só para você ver. Só um minutinho, tá, gente? Tá demorando um pouquinho, eu sei. É porque o telefone é bem mais rápido. Jó capítulo 1, versículo 6. Ora, houve um dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se diante do Senhor, e Satanás veio também entre eles. Ou seja, os filhos de Deus aqui eram os anjos, e Satanás apareceu lá entre eles. Então eles usam um texto para tirar essa ideia. Eu não estou vindo aqui para acusar ninguém. Cada um acredita da forma que bem entende. Eu vou falar sobre esses filhos de Deus, essas filhas dos homens, a forma que o Senhor me explicou à luz das Escrituras. E isso aqui, Jó 1,6, nisso aqui é infundado. É eu pegar um texto isoladamente e interpretar. Ó, eu coloquei assim, alguns Deus eram anjos ou especificamente demônios, que se materializaram em carne e possuíram as filhas dos homens. Essa forma de interpretação é baseada no texto de Jó 1,6, como eu disse, mas é uma passagem isolada e mal interpretada. Primeiramente, porque não foi dado, gente, de se reproduzirem. Há uma prova que garante que Satanás nem anjo algum tem esse poder de se manifestar, muito menos de reproduzir em carne como pessoa. O nascimento de Jesus Cristo é a maior prova viva disso. Olha aqui, a forma como Jesus Cristo veio ao mundo é a maior prova de que apenas Deus, pelo seu Espírito, tem o poder de gerar vida na matéria física, ou seja, na carne, sendo ele Espírito. E de forma sobrenatural, não dessa forma natural como a gente pensa, e humana, como pensamos. Lucas capítulo 1, 35. Lucas capítulo 1, 35. E respondendo o anjo, disse-lhe: o Espírito Santo virá sobre ti, e o poder do Altíssimo fará sombra sobre ti. Por isso também o santo nascido de ti será chamado Filho de Deus. Ou seja, foi pelo Espírito Santo que Maria concebeu Jesus. Não foi de uma forma natural, como nós estamos acostumados a ver, não. Ou seja, foi apenas pelo Espírito de Deus. Isso aqui até para Satanás foi surpresa, porque ninguém conheceu a mente de Deus. Lá em Isaías disse assim: quem conheceu a mente do Senhor? Ou quem foi seu conselheiro para dizer a ele o que fazer? Então, somente o Espírito de Deus e o nascimento de Jesus Cristo comprova isso. A nenhum anjo é dado esse poder de se manifestar. Então, primeiramente, essa linha de pensamento, ela está descartada. Então, logo, quem são os filhos de Deus na passagem de Gênesis 6? Eu vou te dizer agora. Estes eram todos os homens da descendência de Sete,
Lembra que no último texto a gente estudou a descendência de Sete, de Adão, que vem Enoque, até chegar lá em Noé, e dessa descendência vem Cristo Jesus, a descendência daqueles que invocavam o nome do Senhor. Então, vocês lembram lá que vinha falado assim, e gerou fulano, depois de gerar Lameque, gerou filhos e filhos. Esses filhos de fulano eram filhos de quem? De Deus, porque eles tinham o ensinamento dos pais a buscar o nome do Senhor. Então, esses eram todos os homens da descendência de Sete, que foram criados por seus pais, andando nos caminhos do Senhor. Com isso compreendemos que não apenas os anjos de Deus, mas todos os que dedicam as suas vidas a servir e a andar nos caminhos de Deus, estes sim são filhos de Deus. Então, não é só os anjos do Senhor que estão na glória servindo, trabalhando por Ele e 24 horas em nosso favor, que são filhos de Deus, não. Todos nós que invocamos e buscamos uma vida de acordo com a vontade de Deus em Cristo Jesus, somos feitos filhos de Deus, filhos dessa herança. Então, nós somos esses filhos de Deus. Vamos aqui abrir em Mateus 12, capítulo 46 ao 50. Essa passagem aqui é muito chave para isso, para a gente entender quem são os filhos de Deus, gente. Sabe por quê? Essa passagem aqui de Mateus 12, do 46 e 50, está falando de um momento que o Senhor Jesus está ensinando a palavra e a mãe e os irmãos dele, de sangue, vão procurar ele. E ele responde algo muito intrigante. Olha só. Enquanto Jesus falava à multidão, eis que sua mãe e seus irmãos estavam fora, desejando falar com ele. Então alguém lhe disse, eis que tua mãe e teus irmãos estão lá fora, desejando falar contigo. Mas ele respondeu e disse ao que lhes falaram, quem é minha mãe e quem são meus irmãos? E ele, estendendo a sua mão em direção a seus discípulos, disse, eis aqui minha mãe e meus irmãos, porque qualquer que fizer a vontade de meu Pai que estás no céu, este é meu irmão, minha irmã, minha mãe. Olha para você ver que coisa mais linda. Se eu e você buscamos a fazer a vontade do Pai, então nós somos irmão e filhos. Deu para você entender a lógica? E aqueles homens ali, descendentes daquela descendência, eles eram os filhos de Deus de Gênesis 6. Então você vai pensar assim, ó. Você vai pensar assim. Quando os filhos de Deus, da descendência de Sete, casaram com as filhas dos homens. Quem são essas filhas dos homens? A descendência de Caim. Elas eram filhas da descendência de Caim. Por que dos homens? Porque não viviam a vontade de Deus, viviam em desobediência. Então, foi desse tipo de relacionamento que saiu os gigantes, chamados Nefilins. Os Nefilins não é fruto de uma anomalia igual a gente pensa, fruto de anjo com pessoa e nasceu um ser diferente, um ser híbrido. Não, Deus não permite esse tipo de coisa. O próprio Cristo é a testemunha que apenas por Ele o que é espiritual pode se tornar material. Amém? Então, outra coisa muito importante. Em João capítulo 5, 19, Jesus disse assim, o filho nada faz além do que vê o Pai fazer, assim Ele o faz. Então, se Cristo faz apenas o que o Pai faz e nós fazemos apenas o que Cristo nos ensinou, nós estamos fazendo o que o Pai nos ensinou por Cristo. Então, nós somos filhos de Deus, amém? Desde que façamos a vontade do Pai. É bom sempre pensar nisso. Meu irmão, hoje deita no travesseiro, quando você for dormir, pensa, eu estou vivendo a vontade do Pai na minha vida plenamente, com consciência. Nós precisamos pensar nisso. Porque às vezes a gente acha que a gente está fazendo tanta coisa que está agradando o Senhor e a gente não está agradando em absolutamente nada. É preciso a gente ter um diálogo com Deus e procurar saber, Pai, eu estou realmente te agradando? Se eu não estou, aonde que eu tenho que estar para me agradar ao Senhor? Porque eu tenho que fazer apenas aquilo que o Senhor me ensina. Porque o filho não faz a não ser aquilo que o pai faz. Agora vamos ver aqui os nefilins, que é esses gigantes.
Por que houveram os Nefilins? Os Nefilins eram gigantes e homens guerreiros e poderosos naquele tempo. Mas assim como as demais pessoas, viviam na prática da iniquidade e do pecado. É importante prestar atenção que Deus não destruiu os Nefilins com o restante da humanidade por serem frutos de uma anomalia. Ou seja, Deus não destruiu os Nefilins por eles serem frutos de demônios com pessoas e saiu um ser totalmente diferente e mau. Tira essa ideia da cabeça se você pensava assim, se você já ouviu coisa do tipo em algum lugar. Não era por ser gigante, é por causa do ato, era por causa da prática da iniquidade que eles cometiam, tá? Deus não faz acepção de pessoas, não. Você pode ser alto, você pode ser anão, você pode ter um problema crônico, não importa. Esses dias eu estava conversando com um amigo e ele estava falando exatamente sobre isso. Ele falou assim, porque nós que passamos por esse tipo de transtorno, nós temos muitos problemas. E eu respondi para ele, falei assim, não esquenta a cabeça para isso. Deus te ama do jeito que você é. Às vezes você acha que a sociedade que se julga normal está te julgando pelo que você é e pelo que todas as pessoas que têm o que você tem são. Vocês são mais puros aos olhos de Deus do que nós, porque degeneração pelo pecado todos nós temos. Então, o Senhor não olha para a forma como nós somos, como nós nascemos, qual é a cor do nosso cabelo, da nossa pele, dos nossos olhos, se somos mais magrinhos, se somos mais gordinhos, se somos casados, solteiros, velho. O Senhor olha o nosso coração. Se estamos vivendo a vontade dele ou praticando a iniquidade. E os Nefilins foram destruídos por praticarem a iniquidade. Não é por ser fruto de uma anomalia, não. Porque para Deus não há distinção de pessoas. Em Romanos 2,11 diz isso. O Senhor julga cada um de acordo com as suas obras. Porque para Deus não há distinção de pessoas. Então, logo, tendo os Nefilins como pais, os filhos de Deus, da descendência de Sete, e suas mães, filha dos homens, da descendência de Caim, e ainda com a maldição do pecado original em sua genética herdada, tanto por seu pai, porque tanto na descendência de Sete tinha o pecado. A diferença é que dava as costas ao pecado para buscar o Senhor. Quanto tanto por seu pai quanto por sua mãe, porque na descendência da mulher também vinha por causa da descendência de Caim. Era a humanidade, o pecado estava ali. E sabendo-se também que os filhos de Deus aqui se encontravam em desobediência ao se casarem com mulheres da descendência que escolheu a viver a sua própria vida distante do Criador. Qual foi o ensinamento doutrinário que estes homens tiveram? É mais ou menos o seguinte: eu fui criado a buscar o nome do Senhor, a servir o Senhor de todo o coração, e eu vou lá e me caso com uma pessoa que faz tudo exatamente o contrário. Como vai ser a criação dos meus filhos? O que é mais fácil? Eu viver e ensinar a caminho do Senhor, ou eu me tornar igual ela ou igual ele? E aqui, gente, eu não estou falando de religião. Eu não estou falando de, por exemplo, crente tem que casar com crente. Eu não estou falando disso, não. Eu conheço pessoas que são, por exemplo, católicas e são mais respeitosas ao Senhor do que muitos cristãos protestantes. Eu estou falando de caráter e conduta com Deus. Se eu tenho caráter de conduta com Deus e o meu cônjuge não tem caráter de conduta com Deus, eu estou dando um exemplo para vocês entenderem. Automaticamente não podia sair uma criação boa. E era o que aconteceu aqui. Os filhos de Deus, na descendência de Sete, deram as costas para tudo que eles aprenderam de Deus pelos seus pais para se casarem com mulheres da alta descendência. Então aqui eles já deixaram de ser filhos de Deus. Eles eram filhos de Deus na descendência de Sete, mas eles deixaram por causa da desobediência. Ou seja, não houve ensinamento para esses homens que foram chamados gigantes, o que levou a humanidade inteira à prática da iniquidade. E isso era tão sério que, se você for olhar, gente, uma humanidade inteira, apenas um homem, sua mulher, seus 3 filhos e suas esposas buscarem ao Senhor, faz as contas aí, 3
4 homens e 4 mulheres. São 8 pessoas numa humanidade inteira buscar o nome do Senhor. Significa que todos, até aqueles que estavam na descendência abençoada de Sete, decidiram dar as costas para os ensinamentos do Senhor e viver uma vida totalmente o contrário. Por isso o Senhor se entristeceu grandemente. Eu vou dar um exemplo aqui para vocês verem o que justifica a má criação desses homens no livro de Juízes. Juízes capítulo 14, versículo 1 ao 3. E Sansão, todo mundo conhece a história de Sansão, o forte. Sansão desceu a Tímina e viu em Tímina uma mulher da filha dos filisteus. E ele subiu e contou a seu pai e a sua mãe e disse: eu vi em Tímina uma mulher das filhas dos filisteus. E agora, portanto, traga-na para mim como esposa. Então seu pai e sua mãe lhe disseram: não há nenhuma mulher entre as filhas dos teus irmãos ou entre todo o povo de Israel para que tu vás tomar como esposa dentre os filisteus incircuncisos? Até aqui. Então presta atenção, a desobediência, ele seguiu, foi dar as costas para aquele ensinamento que o pai dele foi buscar uma pessoa que vivia uma vida completamente contrária daquilo que ele vivia. Se Sansão tivesse tido filhos, pensa em você para você ver. Você lê a história de Sansão depois do tanto de coisa errada que ele fez. E ele não teve filhos. Se ele tivesse tido filhos, como seriam os filhos de Sansão? Pois se a gente ensina certo e por causa da depravação humana, do pecado, a gente corre o risco de afastar, como os filhos de Sete fizeram. Imagina se a gente não ensina. Infelizmente, meu irmão, é o que o pecado faz. E isso tudo, essa maldade toda, que nunca acabou, que em lado nenhum, nem no lado daqueles que eram abençoados, nem no lado dos amaldiçoados, houve ninguém que se buscasse o nome do Senhor. No fim, com exceção de Noé, todos na terra eram amaldiçoados e amaldiçoavam a terra cada vez mais. E sem arrependimento levou o Senhor uma decisão: destruir a terra. Por que o Senhor decidiu destruir a terra? Uma vez que a humanidade caminhava de mal a pior, sem alguma esperança a um chamado de arrependimento, o Senhor nada podia fazer a não ser aplicar sua justa ira sobre aquela geração perversa. Romanos capítulo 2, versículo 8. Hoje nós vamos fechar com Romanos capítulo 2, versículo 8, essa primeira parte, que é a ira de Deus. Porque o restante do texto de Gênesis 6, como eu falei, ele encaixa com Gênesis 7. Vamos deixar para o próximo estudo, amém? Então vamos fechar com Romanos capítulo 2, versículo 8. E diz assim: mas indignação e ira aos que são contenciosos e não obedecem à verdade, mas obedecem à injustiça. Tribulação e angústia sobre toda a alma do homem que faz o mal, primeiramente do judeu e depois do gentio. Eu quero que você pense, esse judeu e gentio, você troca assim: aquele que faz o mal, sendo ele conhecendo o nome do Senhor, sendo ele não conhecendo. É o que aconteceu aqui nessa geração aqui do dilúvio, no tempo de Noé. Tanto aqueles que conheciam, você pode chamar a geração de Sete de judeus, quanto aqueles que não conheciam, as filhas dos homens, gentios. Não importa, praticou a iniquidade, está fora do plano do Senhor. Rejeitou o nome do Senhor, rejeitou o sacrifício do Senhor através do Filho. Infelizmente, meu irmão, a ira do Senhor, ela é justa sobre mim, sobre você. Então, um apelo que eu faço para você:
Busque o Senhor enquanto se pode achar. Ele ainda tem águas de arrependimento para mim e para você, pelo sangue de Cristo. E vamos aproveitar da vida eterna que Ele nos deu em Cristo. Nós não precisamos receber essa justa ira quando Ele entregou para nós o próprio Filho. O Filho recebeu toda essa ira do Pai na cruz, em nosso lugar. Então, esse é o convite que eu faço para você. Se você sabe hoje, no seu coração, na sua alma, você sabe, dentro do seu espírito, como você está com Deus, como seu coração está perante o Senhor. Se Ele viesse hoje, se a ira dele seria justa ou se as misericórdias sem fim o alcançariam pela graça do sangue de Cristo. Então eu te peço, meu irmão, faça essa reflexão hoje. Arrependa-se enquanto você pode. Seja você judeu, conhecendo o nome do Senhor, seja você gentio, não conhecendo. Todos nós precisamos de invocar o nome do Senhor e receber a salvação que há no sangue de Cristo. Amém? No próximo estudo nós vamos continuar a próxima parte, porque já vai mostrar o plano de salvação em meio à sentença, que é as águas do dilúvio. Aí nós vamos estudar essa segunda parte, que vai ser para mim a parte mais, como que eu posso dizer, proveitosa e saboriosa de ler, de todo o estudo de Gênesis 6, juntamente com 7. Amém? Então espero que você tenha ficado compreendido. Se tiver tido alguma dúvida, manda mensagem para a gente e a gente vai fazer o possível para te responder e que você possa ser edificado na rocha que é Cristo. Amém? Vamos fazer a oração para a gente finalizar? Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós agradecemos ao Senhor por mais esse momento de estudo da Tua Palavra, porque aquilo que o Senhor falou para nós é o suficiente para hoje, Pai. Nos ensine, Pai, mediante a nossa depravação, conhecemos o nosso estado corrupto e pecaminoso, Pai. Mas pedimos, ó Pai, que as Tuas infinitas misericórdias no sangue de Cristo venham nos alcançar, Pai, e que nós venhamos ser transformados e estar dentro da genealogia abençoada, Pai, pelo sangue de Cristo, invocando o nome do Senhor a todo momento, Pai. É o que nós pedimos, ó Pai, que o Senhor conforte os nossos corações, ó Pai, e que a luz das Tuas Escrituras venha nos convencer do pecado, da justiça, do juízo, Pai, e nos conformar à imagem de Teu Filho Jesus, e que a nossa vida venha ser um altar para o Senhor, para que através das nossas vidas o nome do Senhor venha ser glorificado. Eu peço, Senhor, que se tem alguém com o coração vazio, com o coração partido, cheio de dúvidas ou temores, que o Senhor visite, Pai, e faça, Pai, uma transformação de dentro para fora, que o Senhor enche, Pai, com Teu infinito amor, porque sabemos que a Tua ira é justa, Pai, mas Teu amor e as Tuas misericórdias são sem fim, Pai. Trata no nosso coração, Pai. É o que nós pedimos, ó Pai. E que o nome do Teu Filho, o Teu nome venha ser louvado, Pai. É o que nós pedimos. Em nome de Jesus. Amém. Amém? Que o Senhor possa abençoar a vida de cada um grandemente. Se você gostou do vídeo, compartilha com as pessoas que você sabe que vão gostar de aprender a palavra do Senhor. Se a pessoa não tem um acesso a um Facebook, o vídeo vai ser colocado no canal do YouTube. Você vai lá e compartilha, mas não deixe de compartilhar para quem você sabe que precisa ouvir a palavra do Senhor, não. Amém? Que o Senhor possa abençoar a sua vida grandemente, em nome do Senhor Jesus. Até a próxima semana. Fiquem com Deus. Jesus abençoe.